Quando mi tio me mandou esse vídeo, não esperava que toda minha realidade cambiara. Acabava de legar a casa deu trabalho. Agotada, lista para instalar-me em minha rotina nocturna de sempre. Mi telefono vibrou. Tio Rei. Eso era raro. Hablávamos, claro, pero eu não era do tipo que mandava mensagens sem razão, especialmente no com essas palavras. Tienes que ver esto ali. Lo senti curioso y um pouco inquietante. Abri o vídeo y em esse instante, mi mundo se tambaleou. Aí estava minha irmã Amber recostada em uma sila, bebida em mano, com uma sorrisa de satisfação em seu rosto. O lugar me resultou familiar. O pátio traseiro de mis papais, sua típica carne assada de fim de semana. Amber se veia relajada, sem preocupações, completamente ajena à câmara que la gravava. O sino inventes descia poniendo los olhos em branco de maneira exagerada. Ali demasiado tonta para correr-me. Solo me deja quedar-me aí reentrei. Uma risa idiota. No solo de ela. Outros se unieram. Nuestro primo Matt, sua amiga Lindsay, incluso papá soltou uma risita. Ou de verdade creio que estou batalhando? Seguiu a Amber sacudindo a cabeça com dramatismo, como se lhe diera lástima. Como se la pobrecita de mim não pudiera pagar mi propio lugar. E por favor, gano mucho mais de lo que ela se imagina, pero, para que voia tirar mi dinheiro quando la tarada de minha irmã me deja viver grátis? Mi estômago se hizo nudo. Lo escuché dos veces. 3. Cada repetição dolia mais. Demasiado tonta para correr-me. Uma idiota desperdiciando su dinheiro. Me quedei helada. Eu aire a mi alrededor se volvió denso, asfixiante. 3 anos. Amber havia estado vivendo em minha casa durante 3 anos. Quando se mudou ao princípio fui por necessidade, o exo creí. Acabava de sair de uma relação horrível, havia perdido su departamento y me la molorando. Solo necessito um pouco de tempo, L. Te juro que pronto me recuperaré. Y eu, como uma estúpida, le creí. Le abri las puertas de mi casa sem rentas 50. Solo lugar donde quedar-se mientras se reponia. A hora aí estava, burlando-se de mi buena vontade. Deveria haver estado temblando de coragem, pero lo que senti, foi algo muito diferente. Uma calma estranha. Inquietante. O mensagem do tio Rei apareceu de novo em la pantalla. Não estava seguro de si debia enviar-te esto, pero tenias que saberlo. Mirei o celular, los dedos flotando sobre o teclado. La versão de mi de antes, la que sempre lhe dava a Amber o benefício de la duda, queria pedir contexto. Queria dar-lhe la oportunidade de explicar-se. Pero la nueva la que acabava de receber uma bofetada de realidade, simplesmente escrevi ó. Gracias. Não lhe digas nada. E eu me encargo. Lo haria. No la confronté. No la lamé. No irrompi em su quarto exigindo respostas. Eso habría sido demasiado fácil para ela. Em câmbio, durante o desayuno a la manana seguinte, le sonreí como sempre. Le perguntei sobre o trabalho, fingi interesse em suas histórias, me reí de sus chistes. Pero quando legara o seguinte mês, o mês em eu que nunca lhe havia pedido renta, todo cambiaria. Não tinha ideia de lo que venia. A la manana seguinte, después de ver o vídeo, me quedei em la cocina, revolvendo mi café com calma mientras Amber entrava. Completamente inconsciente de que eu sabia a verdade. Dijo, estirando los braços dramaticamente. No manches, dormi como um bebê anoche. Essa cama de invitados tuya demasiado cómoda. Sonreí. Me alegra escuchá-lo. Não tinha ideia. Ni sospechava que eu havia passado toda a noche haciendo planes. Amber se movió por la cocina como se fuera su casa. Agarrou lo último de mi leche de avena, se serviu café, tarareando para si mesma. 3 anos de esto. 3 anos de hacerle espacio, de dejarla tomar sem questionar, sem gratitudes. Se dejó cair em uma sila frotando as ilacienes. Eu trabalho um caos ahorita, se quejó. Te juro que se mi Jeff me manda um correio mais sobre esos reportes, vou a perder la cabeça. Assenti, fingindo escuchar, mientras mi mente repetia as palavras del vídeo. Gano mucho mais de lo que ela sabe. Tenia um bom trabalho. O ingresso estable. Podia mudar-se quando quisiera. Pero me havia estado viendo a la cara mintiendo-me, haciendo-se la víctima, aproveitando-se de mi generosidade. Eso significava que não havia razão ni excusa para que siguiera aqui. De um sorbo lento a mi café. Quais são tus planos para este mês? Perguntei com naturalidade. Amber frunciou o seno. A que te refieres? Já sabes. Me encogi de ombros. Levas um tempo aqui. Pensei que talvez estavas vindo quais seriam tus próximos passos, buscando um lugar novo, talvez.
Soltou um gemido exagerado. Ai, Ellie, tenho tantas coisas em cima em este momento. Mudar-me é esse lo último de lo que quero preocupar-me. Is um puxero. Ademais, está caríssimo. Reprimiu na risa. Porque podia cocheá-lo. Lo sabíamos las duas. Pero me asseguré de que não lo notara. Minha expressão seguia neutral. Entendo, dije. Pero, sabes? Estava pensando que quizá ia essa hora de hacer alguns câmbios por aqui. Amber apenas levantou a vista de seu teléfono. Que tipo de câmbios? Desde que o silêncio se alargara lo suficiente para que la atenção se colara em eu aire. Luego, com eu mesmo tono casual, solté. Bueno, a partir do próximo mês, creio que tiene sentido que empieces a pagar renta. Amber se quedou imóvel solo por um segundo, luego soltou uma risa nerviosa. Espera, hablas em sério? Incliné a cabeça. Si. Digo, levas 3 anos aqui, Amber. 3 anos. Pensei que era a hora. Esperava que se burlara. Ai, por favor, Ellie, somos família. De verdade esperas que te pague renta? Sostuve-me taça de café justo debaixo de mis lábios y la miré. Si. La palavra caiu como uma bofetada. Amber se recargou em sua cara enredada entre diversão e incredulidade. Uau! Ok, o si simplesmente não esperava que hicieras algo assim. Algo assim? Lá havia deixado quedar-se aqui por amabilidade, por amor. Y se havia reído de mim a mis espaldas. Me lamó tonta. Y a hora actuava como se la injusta fuera eu. Forceu na risa ligeira. Não é essa la gran coisa, Amber. Solo renta básica, nada deu outro mundo. Pensei que $1,200 ao mês seria justo. La mandíbula de Amber se abriu. E cifrão 1,200? Eso é essa uma loucura. Levantei na seja. Em realidade, de eixo, está por debaixo do preço de mercado para esta zona. Honestamente estás conseguindo uma ganga. Ela negou com a cabeça y dejou sua taça de café em la mesa com um tintinho agudo. Em sério me estás haciendo esto después de todo? Por pouco lhe perguntei que exatamente creia que havia hecho por mim. Pero em vez de eso, solo sonreí, me levantei y levei mi taça ao fregadeiro. Solo queria avisar-te com tempo, dije. Para que puedas organizar tus finanças. Amber me mirou com a boca ligeiramente aberta, como se estuviera a ponto de protestar. Pero no lo hizo. Solo se quedou aí parpadeando, como se não pudiera processar lo que estava passando. Y fui em esse momento quando lo supe. Pensou que cederia. Pensou que me sentiria culpável, que daria marcha atrás, que lhe diria que solo estava bromeando. Não tinha nem ideia de que la verdadeira tormenta estava por legar. Durante los dias seguintes, Amber me evitou. Normalmente estava por toda a casa, tirada em mi sofá vendo Netflix a todo volume hasta la madrugada, dijando los trastes em o fregadeiro como se esperara que eu los lavara. Pero después de nuestra conversação sobre la renta, de repente desapareció. Apenas me hablaba. Quando nos cruzávamos, suas respostas eram cortantes. Y, aun así, podia sentir seu enojo hirviendo justo debaixo de la superfície. Não estava acostumbrada a esto. Não estava acostumbrada a que lhe dijeran que não. E eu havia sido demasiado condescendiente por demasiado tempo. Y agora, com solo pequeno câmbio em la dinâmica, e estava mostrando signos de quebrar-se. Bien, queria que lo sintiera. Queria que sintiera la incomodidade, la tensão em eu aire, la compreensão de que não tinha eu control. Pensava que eu era estúpida. Pensava que me tinha envuelta alrededor de su dedo menique. Estava a ponto de aprender lo equivocada que estava. Era viernes por la noche quando Amber finalmente decidiu enfrentar-me. E eu estava em la sala, acurrucada com um livro, quando irrompiu sem prévio aviso. Si charlas triviales. Solo irritação cruda se infiltrar. Así que, dijo, cruzando-os de braços. De verdade vas em sério com eso de la renta? Levantei a mirada completamente imperturbável. Si. O porquê não lo estaria? Se burlou y empezou a caminhar de um lado a outro. É esse que simplesmente não entendo porque estás haciendo esto ahora, después de 3 anos. Não tiene sentido. Dejé mi libro a um lado y me encontré com su mirada. Porque e a essa hora, Amber? Tienes trabalho, ganas buen dinheiro. Não há razão para que não contribuas. Sus lábios se curvaram em frustração. Somos família, Ellie. La família se ajuda. De verdade vas a empezar a tratar-me como a uma inquilina qualquer? No mínimo te. Vives aqui como uma inquilina. Por que não abrias de pagar como uma? Las fosas nasales de Amber se dilataram. Podia ver los engranagens em sua cabeça girando, buscando la maneira de torcer la situação a seu favor.
Y luego, como relógio, cambió de táctica. Suspiró dramaticamente y suavizó su voz. Mira, sé que bromeu mucho. Talvez no sempre lo demuestro, pero te aprecio, ok? É esse solo que reestado passando por mucho. Ah, eu clássico viagem de culpa de Amber. Inclinela a cabeça. Mucho? Ela zintió, suspirando como se o peso do mundo estuviera sobre seus ombros. Eu trabalho, cosas personales e a sabes, la vida. No hablo mucho de eso porque no quero agobiar-te. Desde que suas palavras repousaram por momento. Luego dije, entonces tienes eu dinheiro. Amber parpadeó. Quer? Dijiste que o estresse é esse por la vida no por dinheiro. Assim que pagar la renta não deveria ser problema, verdade? Su rosto se crispou ligeiramente antes de que rapidamente lo ocultara. O si, tecnicamente si, poderia pagar la admitió, agitando uma mano com desdém. Pero, por que deveria? Ni sequer necessitas eu dinheiro, L. Não é esse como se estuvieras luchando por legar a fim de mês. Y aí estava. Não creia que me debiera nada. Pensava que minha amabilidade era su derecho. Uma sonrisa lenta y divertida se estendió por mis lábios. No se trata de si lo necessito, Amber. Se trata de justicia. Puso los olhos em branco. E por Deus, justicia? Hablando em sério? Si. Amber soltou uma risa amarga. Uau, de verdade res cambiado, é? Mantuve mi voz ligeira. Talvez. O talvez solo abri los olhos. Lo vi por instante. Eu destelo de pânico em sua expressão. Creia que tenia eu control. Pero algo se sentia diferente a hora. Y no le gustó. Inhalou bruscamente sacudindo la cabeça. Pues no voy a pagar renta. Assim que supongo que tendrás que ver que haces ao respecto. Sostuve su mirada. Desde que o silêncio se estendiera. La deixé pensar que tenia la ventaja. Y luego sorri. Está bem. Eso fui todo lo que dije. Está bem. Y vi como la incertidumbre se apoderava de su rostro. Havia esperado que discutiera, que suplicara, que negociara. Pero não lo necessitava. Porque o próximo mês se acercava. Y não tinha ideia de lo que lhe esperava. Eu primeiro deu mês legó em silêncio. Amber, por outro lado, no. Entropizando fuerte a la cocina esa manana, actuando como se não tuviera uma sola preocupação em o mundo. Se serviu café, agarrou uma de mis costosas barras de proteína no diez os pequenos lujos que nunca se molestou em reemplazar e se deixou cair em el sofá, desplazando-os em su teléfono como sempre. Estava relajada. Presumida, incluso. Porque pensou que me havia echado atrás. Pensou que me charla sobre la renta havia sido puro cuento, o momento de frustração que se me havia pasado. Pensou que havia ganado. Pero no lo havia hecho. Y estava a ponto de descobri-lo. 9 horas da manhã. O teléfono de Amber vibrou. Desde o outro lado de la habitação, la vi fruncir o seno ao mirar la pantalla. Tocou la pantalla par de vezes y, de repente se enderezou. Que demônios? Murmurou. Girou su teléfono hacia mim, las cejas levantadas. L, acabo de receber correio de tua empresa de administração de rentas. Que xingados é esse esto? Dejé-me café com calma. Oh, está bem. Esse tu contrato de arrendamento. Su boca se abriu. Me quer? Tu contrato de arrendamento repeti, como se fuera la coisa mais normal do mundo. Dijiste que não ibas a pagar-me la renta, assim que decidi formalizá-lo. Esse correu é esse tu contrato com la empresa de administração de propriedades que contraté. Amber parpadeou. Mirou o correu outra vez, desplazando-se freneticamente por la pantalla. Esto disse que mi primeiro pago venciou. É esse correcto em ti. Pensei que era melhor a ser lo oficial. Levantou a cabeça de golpe. Em sério hablas em sério. Como infarto. Soltou uma risa aguda y amarga. No mames, estás louca. Levantei uma ceja. No, Amber, estou harta de que se aprovechem de mim. Podia ver-lo suceder a hora. Las grietas em su confiança. La forma em que sua mente corria tratando de encontrar uma salida. Esperé. Y justo em um momento indicado cambiou de táctica. Suavizou sua voz. Modo vítima, ativado. L vamos, dijo pressionando na mano contra su pecho, como se la hubiera herido personalmente. Eres mi hermana. Se supone que devemos apoiar-nos. Y lo hicimos respondi. Durante 3 anos te apoiei completamente, sem pedir-te nada a câmbio. Ela tragou saliva. Pero não esperava esto. Nunca me diste uma advertência. Soltei uma pequena risa. Te avisei com um mês de antecipação. Eso é mais que justo. La cara de Amber se retorció. No tengo dinheiro para esto agora mesmo. Incliné a cabeça.
que é curioso, porque la semana passada te escuché presumir por teléfono sobre tus boletos VIP para esse festival de música e o próximo mês. Su boca se cerrou de golpe. Eso não é esse? Me incliné um pouco assim adelante. Te entendo. Tienes eu dinheiro. Simplesmente no queres pagá-lo. La cara de Amber se puso roja. Eso não é esse? Levantou na mano interrompendo-la. Mira, Amber, tienes dos opções. Puedes firmar o contrato de arrendamento Y e empezar a pagar la renta como um adulto normal, ou puedes mudar-te. Simple. Su mandíbula se tensó. Estava hirviendo por dentro, pero sabia que hablaba em sério. Se cruzou de braços. Y se não hago ninguna de las duas coisas? Sonreí. Entonces, según los términos do contrato, recibirás um aviso de 14 dias para desalojar. Y se después de eso sigues aqui, tendré que apresentar uma demanda de desalojo. Los olhos de Amber se abrieron de par em par. Desalojo? Ciseó como se la palavra em si fuera um insulto. E de verdade me harias eso? Lo haria, respondi com calma. Por que te lo hiciste tu sola? Saltou do sofá y empezou a caminhar de um lado ao outro com frustração. Podia sentir su pânico. La forma em que su mundo acabava de cambiar de golpe, Y não estava preparada para eso. No puedo creer que em sério estés haciendo esto, murmuró, sacudindo la cabeça. Volvi a tomar mi café com tranquilidade. Créelo? Se dirigiu furiosa hacia la puerta, agarrando su bolso. Voy a salir. Toma-te tu tempo, dije alegremente. Pero solo um aviso, se não pagas antes de que termine o dia, esse aviso de 14 dias se entregará à primeira hora de la manana. Amber não respondió. Solo cerró la puerta de um portazo. Y eu sonreí. Porque por primeira vez em 3 anos tenia eu control. Amber não volvió essa noche. Ni la siguiente. Não me surpreendió. Era su estilo. Huir de los problemas, evitar la responsabilidade Y esperar que magicamente desapareçam. Pero eu não era su problema. Eu era su caseira. Y quando finalmente volvió, 3 dias depois eu estava lista. Era tarde, quase medianoche, quando escuchei a puerta principal rechinar ao abrir-se. Me sentei em meu sofá, fingindo estar absorta em meu laptop. Pero enquanto Amber entrou, notei o câmbio em sua postura. E não estava irritada. Estava furiosa. Se quitou los tacones agressivamente, praticamente aventando-los contra a parede. Su cabelo estava despeinado, como se hubiera estado demasiado distraída para preocupar-se por ele. Sus olhos se dirigiram hacia mim, Y pude ver la tormenta que se avecinava detrás de elos. Me quedei em silêncio, esperando a que hablara primeiro. Dejó cair su bolsa em la barra Y e falou bruscamente. Tenemos que hablar. Cerré mi laptop lentamente Y me recarguei em o respaldo do sofá. Te escucho. Amber se cruzou de braços. E de verdade apresentaste o papeleio? Mis lábios se crisparam. Ah, então se viste o aviso. Deus meu, ele em sério, me estás desalojando? Levantei uma ceja. No, Amber, te di opções. Solo que não te gustaram. Se acercou, sua frustração burbujeando. Me fui por 3 dias. Ni sequer intentaste hablar comigo antes de hacer esto. Incliné la cabeça. Que chistoso. Según recuerdo, fuiste tu que ensalió em medio de uma conversação. Sus manos se apretaram em punos a los costados. No lo entiendes. Estava averiguando coisas. Averiguando coisas? Repeti, fingindo curiosidade. Como? Como seguir vivendo aqui grátis? La cara de Amber se sonrojou. Abrió la boca para discutir, pero luego se detuvo. Porque ambas sabíamos la verdade. Em cambio, cambió de táctica outra vez. Sua expressão se suavizou. Y, por primeira vez, vi algo parecido ao medo genuíno em seus olhos. Mira, dijo. Sua voz era mais tranquila agora. La arruiné, está bem? No debi decir lo que dije. Solo me estava desahogando, não quise decir nada de eso. No me imuté. Se lo hiciste. Amber dudó. No yo, me lamaste idiota, Amber la interrompi. Te reíste de lo tonto que era por siquiera pensar em echar-te algum dia. Hasta te jactaste de haber me julgado como um imbécil. Tragou saliva Y mirou hacia outro lado. Te escuché continué. Te vi decirlo. Y também lo hizo eu tio rei. Sua cabeça se levantou de golpe, los olhos muy abiertos. Le dijiste a. Me reí. El me lo dijo. La boca de Amber se abrió ligeiramente, pero não salió ninguna palavra. La compreensão la golpeou como uma bofetada. La haviam atrapado. Expoesta. Y lo peor de todo, é esse que não podia mentir para salir de eso. Echalou bruscamente Y empezou a caminhar de um lado a outro.
De acordo, lo entendo, la cagué. Me quedé em silêncio, viendo-la desmoronar-se. Solo que no tenho a dó de ir, ele. Deixou de mirar-me, esperando a que me derrumbara. Pero no loísse. Porque esta vez não iba a salvá-la. Tomei mi laptop y abri correio eletrônico. Em realidade, digi desplazando-me em la pantalla eso no é certo. Ember frunciou o seno. Quer? Me tomei a liberdade de buscar alguns departamentos as equipes cerca. E se clique em uno de los listados. Há 3 lugares a menos de 10 milas que se ajustam a tu presupuesto. Incluso hablé com um caseiro. Está disposto a renunciar ao depósito de seguridade se apresentas tu solicitude esta semana. La mandíbula de Ember se tem só. No puedo creer que se eras esto. Me encogi de ombros. Por que não lo haria? Tienes trabalho, ganas bien, recuerdas? Se burló sacudindo la cabeça. Em sério estás desfrutando esto, verdade? La miré a los olhos com la voz tranquila. No, Ember, pero ya me cansé de que me usem. Respirou hondo pero no discutió. Porque não podia. Sabia que tinha razão. Le di todas las oportunidades. La traté com amabilidade, com paciência. Le ofereci opções. Pero ao final, ela tomou sua decisão. A hora tinha que viver com eso. Ember soltou uma risa amarga. Uau, então esto realmente está pasando. As em ti. Lo está. Mirou hacia o pasilo, hacia sua habitação. O lugar que havia tratado como suyo durante anos. Pero nunca lo havia sido. Girou hacia minha mandíbula apretada. Está bem, murmurou. Me iré para o fim de semana. Le di uma pequena sonrisa cúmplice. Bueno. Assim, eu poder cambiou. Por primeira vez em anos. Não era eu tonto. Não era eu pusilânime. Não era eu idiota. Era livre. Ember se mudou 3 dias depois. No dijo mucho me entras empacaba. Sem comentários sarcásticos. Sem indirectas passivo-agressivas. Apenas me mirou. Honestamente estava bem. Passou anos tratando-me como um tonto. Dando por sentada minha amabilidade. A hora por primeira vez se veia obrigada a valer-se por si mesma. E era a hora. La noche antes de que se fuera, la encontré sentada em la sala de estar, mirando a la nada. Uma maleta médio vacía a su lado. Dudé por momento, luego me acerquei y me senté frente a ela. No mirou hacia arriba. Por primeira vez em muito tempo. Ember não estava actuando. Não estava fingindo ser superior. Não estava presumindo. Solo estava aí. Em silêncio. Desnuda em sua realidade. Esta vez, não havia nadie para rescatá-la. Não havia manipulação em sua expressão. Solo se veia pequena. Talvez, pouco perdida. Respirei hondo. Ember finalmente me mirou. La estudiei em silêncio. Eu cansancio em seus olhos. La tensão em seus ombros. No te ódio dije em voz baixa. Ember resoplou y sacudiu la cabeça. Podrias haber-me enganado. Suspiré. Solo desearia que las coisas hubieran sido diferentes. Frunciou o seno y mirou suas manos. Sí, murmurou. Eu também. Desde que o silêncio se estendiera entre nosotras. Luego hablé. Sabes que não hice esto para lastimar-te. La mandíbula de Ember se tensó. Assim se siente como se lo hubieras hecho. Assenti lentamente. Talvez. Pero piénsalo, Ember, se não hubiera detenido esto ahora, quando te habrías ido? Sus lábios se separaram, pero não respondió. Porque lo sabia. Havia sido perfeitamente feliz vivendo de mim, sabendo que nunca me opondria. Se não hubiera visto esse vídeo, habría seguido assim, para sempre. Ember echaló frotando as ilacienes. No lo sé. Está bem. Solo se quedou em silêncio, sacudindo la cabeça. Me incliné hacia adelante. Eres inteligente, Ember. Eres capaz. Has tenido los medios para cuidar de ti mesma desde hace muito tempo. Entonces, por que não lo hiciste? Tragou saliva. Porque era fácil admitió. Sempre lo hiciste fácil. Me senté de nuevo, asintiendo. Por eso tuve que parar. Me mirou fijamente por largo momento, finalmente suspirou. Así que, esto é esse todo, é? Le di uma pequena sonrisa. Parece que sim. Ember sacudiu a cabeça luego soltou uma risa tranquila. Supongo que no puedo lamar-te idiota. Sonreí. No poedes. Por primeira vez em anos, Ember e eu nos sentamos juntas. Si manipulação. Si mentiras. Solo dos hermanas, finalmente diciendo la verdade. Por primeira vez, creo que realmente lo entendió. A la manana seguinte se fui. Si escenas dramáticas. Sem gritos. Solo uma maleta lena.
Una puerta de dormitório cerrada. Y simple mensagem de texto, una hora después. E me fui. Buena suerte, L. Me quedé mirando la pantalla largo momento. Y luego bloqueei o teléfono. No estava enojada. Ni sequer me senti aliviada. Solo senti que se havia acabado. Eso foi suficiente. Uma semana depois caminhava por minha casa. Eu silencio me envolvia, como um abraço largamente esperado. Numas portazos. Numas compras desaparecidas. Numas entrar a mi propia casa sentindo-me como uma invitada. Era minha outra vez. Me lo havia ganado. Golpe em la puerta me sacode mis pensamentos. Lá abri. Eu tio RY estava aí, com uma sonrisa cúmplice. Bueno perguntou como se sente. Sonrei. Pacífico. Se rió entre dientes. Apuesto a que si. Me hice a lado deixando-lo entrar. Rei mirou alrededor de la casa, asintiendo com aprovação. E se vê melhor. Me reí. Eu também lo creu. Rei se volvió hacia mim sua expressão mais suave. Sé que não fui fácil, ninha, pero hiciste lo correcto. Suspiré, apoiando-me em um mostrador. Entonces, por que todavia se siente raro? Rei se cruzou de braços. Porque é essa tua hermana. Asenti. É essa tua hermana repetió. Pero eso não significa que fuera buena para ti. Desde luego não significa que tu vieras que seguir deixando-la usar-te. Bajé la mirada, processando suas palavras. Luego lo miré. Crees que estará bem? Rei deixou escapar suspiro lento. Tendrá que estarlo. Supe que tinha razão. Amber tinha que aprender. Por primeira vez em sua vida se viu obrigada a assumir la responsabilidade. Le gustaram-no e não podia depender de mim. Talvez, solo talvez, eso era lo melhor que le podia haber pasado. Essa noite, me sentei em mi sofá com uma copa de vinho, mirando por la ventana hacia la calle tranquila. Por primeira vez em mucho tempo, senti algo que nem sequer me havia dado conta de que me faltava. Liberdade. Havia passado anos dizendo que alguém mais ocupará espaço em minha vida. Em minha casa. Em minha paz. Havia dado. Não havia recebido nada mais que manipulação a câmbio. Pero a hora era livre. Sonrei tomando o sorbo de mi vinho. Amber se havia reído, crendo que me havia julgado como um tonto. Me subestimou. A hora. Estava aprendendo por las malas. Porque havia deixado de ser sujo ego.